pontuamos nos dois encontros passados essa pretensão do iluminismo e dos críticos do iluminismo a elevar o problema da interpretação jurídica ao status de uma verdadeira ciência. O que nós vamos ter neste encontro de hoje, intitulado A Crise do Método Oitocentista na Escola da Livre Investigação do Direito e na Escola do Direito Livre, mostra um pouco que toda essa ambição chega a um determinado momento que ela começa a entrar em crise. Como é que isso se dá? Castanheira Neves diz que a escola da exegese passou por basicamente 3 períodos. O primeiro, que é o período da instauração, que vai do Código de Napoleão em 1804, como dissemos ao falarmos da escola da exegese, e que vai até mais ou menos 1830. De 1830 até 1880 é considerado o período do apogeu. A partir de 1880, toda essa crença na ciência do direito e na possibilidade de uma interpretação científica começa também a entrar em crise. Esse fator declínio, início do declínio, é atribuída a um autor francês chamado François Génie, que curiosamente a escola é chamada de escola científica, na publicação de um livro traduzido em Portugal pelo nome Método de Interpretação e Fontes do Direito Privado Positivo. O que contém essa obra? Tem ali algumas coisas que hoje quem vive no Brasil na era do Centrão não terá dificuldade de compreender algumas coisas que já começam a inquietar os juristas daquele tempo. A primeira delas, pontuada por Génie, será até que ponto nós podemos dizer que o legislador é verdadeiramente o representante, ou pode ser representante da volonté générale, como Rousseau imaginava, o soberano, o titular daquela vontade do povo. Se começava, portanto, aqui a colocar isso tudo em dúvida. Talvez hoje eu fiz essa ironia em relação ao Centrão. Nós poderíamos perguntar até que ponto nós podemos dizer que os nossos legisladores são verdadeiramente nossos representantes, ou quando os legisladores atuam, se eles estão realmente atuando, se ali existe mesmo uma busca do interesse do povo, ou se é uma certa concertação de interesses. Mas havia uma outra questão que estava ali presente nesse período, que é a de saber também se, ainda que o legislador fosse um fiel representante da vontade do povo, será que ele conseguiria traduzir em palavras aquilo que é verdadeiramente o direito? Pois então, aí está aquilo que na escola da livre investigação do direito nós vamos ter já o início de uma compreensão translegal do direito, ou em outras palavras, começa-se a reconhecer os limites e a insuficiência normativo-legal do direito, ou seja, toda aquela crença no código francês como uma espécie de resumo da moral do mundo, deixa aqui de ser de todo evidente. Então, o que se vai ter mesmo é a superação desse fetichismo legal, ou dessa crença da identificação do direito com a lei. Esse contínuo entre legalidade e juridicidade, que na verdade nada mais é do que uma espécie de um retorno a algumas ideias que eram de todo
de todo correntes na pré-modernidade. Basta lembrar, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, no seu Tratado da Lei, um belíssimo tratado que compõe lá a sua Suma Teológica, onde o autor afirmava, né, nunca nós podemos confundir a lei com o direito. A lei é apenas um instrumento, uma ferramenta por meio da qual se realiza o direito, de forma que ela não tem uma validade em si, não é autossuficiente, não é autossubsistente. Bom, isso é o que ficou de todo de lado durante o apogeu, durante esse período da escola da exegese, que agora começa a se perceber que há uma certa lacunosidade no código, que a jurisprudência, a atividade interpretativa do direito pelos tribunais não é exatamente redutor das capacidades do juiz a ser meramente a boca da lei. A atividade da interpretação e da realização do direito teria um certo protagonismo, uma certa constitutividade irrefutável, de maneira que, em termos metodológicos, nós poderíamos, então, afirmar, no contexto dessa obra, que a investigação sobre a solução de um problema jurídico, o método interpretativo, deixa de ser gramatical, lógico, dedutivo, um exercício de uma lógica formal, para ser um método problemático. O direito não tem mais, então, deixa de ter esse estatuto dogmático, como se imaginou, dogmático formal, para ser ou em outras palavras, axiomático, né? Desse exercício de subsunção de fatos a axiomas legais, verdades universais, incontestáveis, a partir das quais se deduziam respostas para problemas concretos. Deixa de ser isso, mas o direito passa a ter uma intencionalidade prática, no sentido de que há a racionalidade jurídica, ou seja, o mecanismo pelo qual nós interpretamos textos legais e dele extraímos respostas, não é esse exercício indiferente, como se intérpretes do direito, como se magistrados não tivessem sentimentos ou preconceitos, um conjunto de outros fatores pouco controláveis, mas que exercem uma certa determinação nas conclusões que eles extraem quando interpretam esse direito. É isso que a Escola da Livre Investigação do Direito vai, então, anotar. Existe, por dizer assim, além da coordenada legal, existem muitas outras. Os sentimentos, os fatores políticos, sociológicos, dos quais o intérprete participa, pode ser determinante. Então, é nesse sentido, então, dessa crise da escola da livre investigação do direito a selar esse momento de crise, a abrir esse momento de crise, ao mostrar que os juristas, quando buscam realizar o direito, estão postos diante de um grande desafio, que não é simplesmente de realizar um exercício de mera dedução, mas é uma atividade de investigar o direito. Pois bem, esse é um primeiro testemunho, mas há um outro comumente referido, aqui se dá na Alemanha, que é a chamada Escola do Direito Livre, que os seus autores naquele período, inclusive, recusam até esse rótulo de ser uma escola, não se pretende ser uma teoria da interpretação, mas um verdadeiro movimento, e mais um movimento de juízes, propriamente falando. Antes de ser uma escola, que é a busca do justo além da legalidade. Isso é algo que está sendo colocado em discussão em torno logo na abertura do século, de 1900 a 1930, mais ou menos, que é considerado o grande período dessa escola, que fez todo esse esforço de compreender o direito para além da legalidade. Então, o direito aqui também é visto como algo vivo,
emergente da própria natureza das coisas, ou a criação livre dos jurisconsultos, ou do juiz na situação concreta. Nesse sentido, então, é que se eleva aqui não exatamente o texto legal, mas a capacidade e obrigatoriedade do juiz, no momento da sua decisão, de fundamentar autonomamente a sua resposta a um caso que ele foi levado. Não está aqui dizendo necessariamente, fazendo nenhuma apologia a uma insurreição dos juízes contra o Estado e contra o direito estatal. Não é exatamente disso que se trata. Algumas pessoas, às vezes, até fazem uma associação desta escola a um movimento aqui no Brasil, que, claro, começou lá na Itália uma escola também que fez frente a isso, a uma certa busca da solução para os problemas jurídicos, por isso foi chamada do uso alternativo do direito. Depois, na Espanha, o movimento dos juízes para a democracia, aqui no Brasil como direito alternativo brasileiro. Não é bem isso que nós temos na escola do direito alternativo, pelo menos lá na origem, em que se reconhecia, para além da fonte estatal, outras fontes, como os movimentos sociais, e um verdadeiro pluralismo jurídico, ou de um direito paraestatal, uma fonte paraestatal. A escola do direito livre não pensava exatamente isso, eles não queriam aqui colocar de lado o texto legal. Na verdade, o que eles buscavam mesmo era a realização da justiça para além desse texto legal. Então, daí essa invocação do compromisso do juiz no momento da decisão concreta de fundamentar as suas decisões, colocando naturalmente a exigência da justiça acima do texto legal. Então, aqui se tem uma origem disso tudo, é uma própria autocrítica do direito. Isso não nasce aqui, não, em nenhum momento desse recurso a outras fontes paraestatais. Vamos deixar de lado a legislação e vamos pensar só nas consequências econômicas e sociais. Não é exatamente isso que se trata. É um movimento mesmo de autocrítica interna dos juristas. Isso que está influenciado já, né, acentuamos isso aí, a esse declínio dessa crença na superioridade do legislador. Na verdade, representa aqui já os ecos do declínio do próprio racionalismo moderno, iluminista, e uma ascensão de um certo vitalismo, em que outras exigências humano-intelectuais e culturais passavam a ser colocadas para além de uma exigência de uma racionalidade abstrata. Ou, por um lado, poderíamos dizer, mais do que entendimento, diriam esses autores. Nós temos a vontade, a intuição, a história, a cultura, a concretude da vida humana, muito mais do que essa estabilidade liberal, como vimos ao falarmos lá da escola da exegese, que representou, então, o êxito da burguesia europeia, que queria segurança para produzir riquezas, para enriquecer, trabalhar e enriquecer sem a importunação do Papa e do Rei. Então, muito mais do que essa estabilidade almejada pelo liberalismo europeu, aqui os problemas da Revolução Industrial, da Primeira Guerra Mundial, todos eles a atormentarem e instigarem a pesquisa pela realização da justiça na situação concreta. Então, muito mais do que também a segurança jurídica, essa intenção de justiça e a realização concreta do direito. Daí que podíamos falar aí com Castanheira Neves de alguns postulados comumente aceitos ou presentes
no discurso desses autores, onde eles criticam basicamente algumas heranças ainda presentes no pensamento europeu e na hermenêutica jurídica. Primeiro, a crítica ao legalismo da escola da exegese. Nesse caso, a reconhecer outras fontes do direito, fontes extralegais, poderíamos dizer, tais como os contratos, os costumes, a jurisprudência, a própria ciência jurídica, crítica a essa fé na plenitude lógica do sistema, para poder afirmar que o sistema jurídico e o código tem tantas lacunas quanto são as palavras ali presentes. Para uma crítica também essa a racionalidade autossubsistente e dedutivista do direito, para admitir que no processo de formação da convicção do intérprete e do juiz, quando toma uma decisão, ele não está imune à interferência de outros fatores para além dessa racionalidade abstrata, intelectual e contemplativa tão cultuada pela escola da exegese. Mas não, eles admitem uma esfera axiológico-emocional, e com isso se percebe então aqui a passagem dessa razão teorética para uma razão prática, o que significaria esse compromisso do intérprete juiz a buscar a justiça na situação concreta, ainda que não exatamente cumprindo uma filologia, um exercício filológico de interpretação. Então, talvez pudéssemos resumir então isso em algumas notas características para nós distinguirmos a escola do direito livre de outras escolas, inclusive escolas críticas à escola da exegese. Primeira delas, que é esse prius do direito, esse ponto de partida do direito, é a sua realização histórico-social. Ou, em outras palavras, o direito não é mais um sistema de normas, mas uma totalidade de decisões. Então, dito desta forma, então nós poderíamos dizer talvez uma outra nota diferenciadora. O fundamento do criador do direito não é mais a razão, mas a vontade. Então há uma intuição axiológica presente nesse processo da interpretação, essa ideia da existência ou da pretensão de um justo concreto, na situação concreta. A lei apenas aqui é vista aqui também como um expediente, um expediente de controle a posteriori da consciência do direito. É complementar, para buscar a objetividade e evitar que não é que eles fizessem e estivessem perante um certo protagonismo do juiz na situação concreta, não é que eles não se preocupavam com a subjetividade, com uma arbitrariedade, que aí a gente estaria salvando da arbitrariedade do juiz e caindo saindo da arbitrariedade do legislador e caindo na arbitrariedade dos juízes, que é sabidamente pior do que qualquer coisa. Então, nesse caso, a jurisdição para eles continua sendo uma missão de Estado, ou seja, o juiz, no momento de tomar a sua decisão, ou nós, qualquer pessoa realizando a interpretação jurídica, deve ter a lei como ponto de partida necessário. Mas, nesse caso, então, se a consciência moral e de justiça perceber a insuficiência da lei, nesse caso concreto, o intérprete, no caso o juiz aqui, o intérprete juiz, estaria livre para tomar uma decisão contra a legem, ou seja, uma decisão contrariamente à lei, algo que as outras escolas não admitiam. Mas o ponto de partida
o ponto de partida aqui é sempre, continua sendo o texto legal. Então, é uma crítica, então, poderíamos dizer aqui, se tratar, a escola do direito livre se tratar de uma crítica reconhecedora da compreensão do direito, além dessa logicidade do pensamento. Ou ainda, nós estaríamos diante de mais um testemunho da lacunosidade do direito, desse reconhecimento que o sistema jurídico não é autossubsistente, não é suficiente o bastante para dispensar uma intervenção do intérprete. O direito, o sistema jurídico tem lacunas, mas tudo isso caberia, portanto, ao juiz, na situação concreta, diante da exigência concreta de justiça, a fazer, então, tomar a decisão adequada para o caso. Sempre acentuando, naturalmente, é bom que se diga isso, sempre acentuando os autores a esse risco da subjetividade do juiz.